Iniciando a aula de hoje, sejam todos bem-vindos então à genética, ao incrível mundo da genética, né? Uma matéria bem legal e como eu disse, assim, depois que tu aprende genética, parece que o mundo clareia. Então, hoje faremos uma revisão, então uma aula de revisão, bem como o nome diz, infelizmente, né? Tipo, não poderemos dar muitos detalhes sobre cada coisa porque vai ser uma vista rápida, mas é legal para dar um panorama geral de toda a genética inicial, né, do primeiro semestre. Então vamos falar um pouco também, primeiro, o que a gente está aprendendo, né? O que é genética? Então genética é o estudo do código genético e da transmissão do código genético para futuras gerações. Isso a gente chama de hereditariedade. E para que isso ocorra, né, para esse código genético ele tem que ser feito de algum material. E a gente tem algumas condições para que esse material seja bom para armazenar as nossas informações gênicas. Então esse material precisa armazenar as informações de forma segura, ele precisa replicar-se de forma confiável, ele precisa possuir instruções que através de algum mecanismo a gente vai produzir uma característica aparente e ele tem que ter a capacidade de variação. A capacidade de variação do código genético será muito importante na área da evolução das espécies. Então, eu apresento para vocês a grande estrela da nossa aula de hoje, né? As grandes estrelas, que são os ácidos nucleicos. Falando um pouco, né, a gente tem tipos de ácidos nucleicos, mas o mais importante que a gente vai mais tratar na nossa aula é o DNA. O DNA, então, onde está localizado o DNA nas células eucarióticas? Né? Então, o DNA está localizado dentro do núcleo das células eucarióticas. E se a gente for fazer, né, em termos organizacionais de DNA, né, indo do maior para o menor, primeiro a gente tem uma estrutura grande, que é o cromossomo, é muito DNA, muito compactado. Se a gente for desenrolando esse cromossomo, a gente vai chegar em um fio também chamado de cromatina, que ainda é um DNA levemente compactado, mas não tão compactado quanto o cromossomo. Desenrolando essa cromatina, a gente vai chegar no nível dos nucleossomos. Nucleossomos são uma fita de DNA enrolada em proteínas, tá? E então, chegando nesses nucleossomos, a gente vai desenrolando, tirando essas proteínas até chegar na nossa dupla hélice da fita de DNA. A conhecida e famosa também imagem da dupla fita de DNA, tá? Olhem como é bem menorzinha a espessura comparado com o cromossomo, por exemplo, né? O cromossomo é feito de um conjunto imenso dessa fita aqui. Procariotos e eucariotos, isso é bem importante também, e nem vestibular cobram bastante. Procariotos, carioteca é o núcleo celular, né? Pro significa algo mais primitivo, então antes do núcleo celular, né? Procarioto, carioteca. Então procariotos não tem núcleo celular. O que eles vão fazer então? O que vai acontecer? O material genético deles vai estar no citoplasma, numa região do citoplasma chamada nucleóide. Só que é importante dizer que o nucleóide não é um núcleo. O nucleóide é o citoplasma também. Então, o código genético dos procariotos está no citoplasma, enquanto nos eucariotos o código genético está no núcleo celular. Isso é bem importante citar. E nos procariotos o DNA é curto e circular. E nos eucariotos o DNA é longo e linear. Então tem essa diferença também importante dos procariotos curto, circular e eucariotos longo, linear. Interessante também falar que as mitocôndrias e cloroplastos têm o seu DNA parecido com os procariotos, tá? Então, mitocôndrias e cloroplastos, organelas importantes das células eucarióticas, vão ter DNA curto e circular. Deixa eu passar aqui. E falando um pouco da unidade básica do DNA, o nucleotídeo. Então, o nucleotídeo é formado por um fósforo, né, rodeado de oxigênios. Esse é o nosso fosfato, grupo fosfato. Esse fosfato está ligado a um açúcar que a gente chama de pentose, penta 5, ele tem 5 carbonos, esse açúcar. Pode ser do tipo ribose, tá? Que estará presente no RNA, ou desoxirribose, que estará presente no DNA. Uma coisa bem importante de falar, pessoal, que percebam aqui, a ribose tem um oxigênio e um hidrogênio aqui, enquanto a desoxirribose só tem um hidrogênio, ou seja, a desoxirribose perdeu, não, né? Oxigênio. Então, a desoxirribose tem um oxigênio a menos. E depois as nossas famosas bases nitrogenadas. Então a gente tem dois grupos, as pirimidinas e as purinas. Então, calma aí que meu mouse está dando problema. Tá, então, as pirimidinas, então a gente vai ter a citosina, representada como C, a timina, representada como T, e a uracila, representada como U. As purinas, a gente vai ter a adenina, representada como A,
e a guanina representada como G. Seguinte, pessoal, a timina e a uracila, tá? Elas têm uma particularidade. A timina só vai ser encontrada no DNA e a uracila apenas no RNA. E essa é uma informação bem importante, tá bom? Como vocês podem ver, a purina é um pouco diferente da pirimidina, né? A pirimidina tem um anelzinho só, a purina tem 2 anéisinhos. O formato do DNA, continuando, então a gente vai ter a complementariedade das bases nitrogenadas. Então o DNA é uma fita dupla, né? Então a gente tem uma fita aqui e a outra fita aqui. Então essas fitas estão unidas por pontes de hidrogênio, que é uma ligação intermolecular, e a fita em si, os nucleotídeos, estão unidos por ligação covalente, chamada de fosfodiéster. As bases nitrogenadas elas estão pareadas uma com as outras. A adenina sempre vai se ligar com a timina e a citosina sempre vai se ligar com a guanina, tá? Não pode ocorrer o inverso. Então, adenina sempre com timina, citosina sempre com guanina, timina sempre com adenina, guanina sempre com citosina, tá bom, pessoal? Então, sempre vai ter essa complementariedade, tá bom? Depois a gente pode falar também que o DNA ele não é retinho assim, né? Ele está em formato de dupla hélice, né? Como a gente viu ali no outro slide. E as fitas também são antiparalelas. Então, caso caia alguma questão assim, também as fitas elas são antiparalelas. Então, aqui a gente tem 5 linhas para 3 linhas, aqui 3 linhas para 5 linhas, mais ou menos, como vocês podem ver aqui. RNA versus DNA. O RNA, então, ele vai ser um ácido nucleico de fita única, tá bom? Dessa forma aqui como vocês veem. Ele é encontrado principalmente no citoplasma e ele vai ser constituído, então, o nucleotídeo dele de ribose. Calma aí que tive um problema. Tá. De ribose, tá? E o RNA a gente vai encontrar a uracila. Já o DNA ele vai ser de dupla fita, encontrado principalmente no núcleo celular, vai ser encontrado no núcleo celular sempre o RNA, principalmente no citoplasma. E vai ter, então, a desoxirribose como açúcar no nucleotídeo, tá bom? E além disso, encontraremos a timina no DNA e não a uracila. A uracila é apenas no RNA. Continuando então, agora como o DNA pode definir as características de um indivíduo? Por que a gente fala o alelo tal vai fazer tal cor, o alelo tal vai fazer tal cor? Né? Por que isso acontece? Então, a gente tem que pensar que o DNA ele vai traduzir para uma proteína. O DNA ele vai se replicar, ele vai ser transcrito e processado em um RNA mensageiro, tá bom, pessoal? Então, a gente tem aqui as letrinhas representando o RNA mensageiro de uma fita. Esse RNA mensageiro vai sair do núcleo e vai chegar até o ribossomo lá no citoplasma da célula, tá? E lá no ribossomo vai fazer a tradução ali no ribossomo. E então, cada grupinho de letras vai formar um aminoácido diferente e um conjunto de aminoácidos é uma proteína. Então, os aminoácidos vão sendo formados ali, vão se juntando, vão formar uma grande proteína, né? E a proteína vai se novelar, vai fazer a sua estrutura secundária terciária e fazer uma função. E é essa função que vai definir a característica, então, desse alelo, por exemplo, que a gente normalmente fala na genética. Então, vai ter uma função estrutural, enzimática, hormonal, de transporte, contrátil ou de defesa, por exemplo. O cromossomo haploidias. Então, o cromossomo é uma estrutura bem importante que está presente no núcleo celular, principalmente no processo de multiplicação celular, quando a gente está se preparando para fazer a meiose ou a mitose. O cromossomo ele é feito de algumas partes, né? Ele tem um centrômero, ele tem braços, ele tem telômero. O telômero é uma parte mais extrema do cromossomo. E a gente vai encontrar esse cromossomo duplicado aqui, tá? Quando a gente está prestes a fazer a duplicação celular, tá? Por isso vai uma partezinha do cromossomo para uma célula e a outra partezinha do outro cromossomo, desse cromossomo para outra célula, tá bom? Então o cromossomo é uma estrutura, é uma condensação muito grande do DNA e a gente usa muito ele para entender alguns tipos de mutações cromossômicas. Depois a gente vai falar isso daí com bastante detalhe na nossa última aula sobre mutações. E as ploidias, então a gente pode ter vários tipos de seres dependendo do número de cromossomos que esse indivíduo tem. Então, esse indivíduo aqui, por exemplo, tem um cromossomo só desse tipo vermelho. Já esse aqui tem 2 cromossomos vermelhos, estão vendo aqui? A gente chama esses cromossomos muito parecidos entre si de cromossomos homólogos. A gente vai ter um slide sobre isso. Mas o que eu preciso que vocês entendam,
o que eu preciso que vocês entendam é que quando a gente tem dois cromossomos muito parecidos, que são cromossomos homólogos, a gente vai ter um indivíduo diploide chamado de 2N. Quando a gente tem um indivíduo que só tem um cromossomo de um tipo, a gente vai ter um indivíduo haploide, N, tá bom? Então, esse indivíduo, por exemplo, vai ter cromossomos únicos e esse indivíduo vai ter cromossomos em pares. Pares é diploide, tá bom? E um exemplo de haploide são os gametas e um exemplo de diploide são as células somáticas. Cromossomos homólogos e cromátides irmãs, agora. Cromossomos homólogos, tá? Eles estão presentes nas células diploides, tá? Eles vão formar pares. Então, esse par aqui, olha, pessoal, vou tentar escrever aqui para vocês. Isso aqui é um cromossomo homólogo, esse aqui é outro cromossomo homólogo, estão vendo? Eles são muito parecidos entre si, não precisam ser geneticamente idênticos, tá bom? Não precisam ter exatamente a mesma sequência de nucleotídeos, mas eles são muito parecidos entre si, eles têm o centrômero na mesma região, eles são do mesmo tamanho e eles estão presentes em pares na célula diploide. Já cromátides irmãs são essas duas partezinhas pequenininhas de cada cromossomo, tá vendo? As cromátides irmãs são presentes em cromossomos duplicados, então quando eu tenho esse formato de X, eu tenho cromátides irmãs, tá vendo? Duas cromátides irmãs, aqui outras cromátides irmãs. Pegaram aqui a diferença? E as cromátides irmãs são idênticas entre si, elas são exatamente iguais, uma com a outra, a sequência de DNA é igual uma com a outra. Gene, locus e alelo. Então o gene é a unidade fundamental da hereditariedade, ele vai conter uma sequência de DNA específica, tá bom? Para as instruções para a gente fazer uma proteína que vai ter um papel importante no organismo, como a gente discutiu anteriormente. Já locus, gene é a sequência de DNA, tá bom? O locus, tá, é o local onde esse gene está localizado. Então, se eu falar assim, no cromossomo tal, de tal parte do cromossomo até tal parte do cromossomo, esse é o locus onde o gene está localizado, tá bom? E agora, se o meu gene for um pouquinho diferente um do outro, o que acontece? A gente vai ter alelos. Então, os alelos são genes, tá? Que tem uma sequência muito parecida de DNA entre si. Estão localizadas no mesmo locus, olha como estão na mesma posição, só que tem uma pequena variação. Então, olha a minha sequência de nucleotídeos aqui, tá vendo que eu tenho uma pequena variação entre as duas? Essa pequena variação pode ou não, mas possivelmente, pode modificar a nossa proteína quando for traduzida, e isso vai fazer com que a gente tenha uma proteína diferente, tá? Que vai desempenhar um papel diferente no organismo, e por isso que a gente vai ter as diferenças entre os indivíduos, entenderam? Por isso que o alelo define diferentes características. Os alelos são nada mais do que o gene com pequenas mudanças entre eles, né? E eu acredito que seja isso. E alelo dominante, alelo recessivo, eu vi que alguém comentou ali, perdão pessoal, o Matheus está me ajudando a responder ali as questões no chat, então não... Valeu, não, tranquilo. Não, eu vi que estava respondendo ali, o Matheus está me ajudando a responder as questões no chat, pra gente ir avançando, mas como eu disse, não deixem de perguntar se vocês ficarem com alguma dúvida. Então, alelo dominante e alelo recessivo, né? Então esse indivíduo aqui, ele tem uma íris marrom. E lembrem, os indivíduos diploides, eles têm 2 cromossomos homólogos em cada célula. Então, isso vai fazer com que eles tenham 2 alelos em cada célula. Então, esse indivíduo tem a íris marrom e tem cromossomo, o alelo M e um alelo M. Esse indivíduo aqui, ele tem a íris marrom também. E ele vai ter o alelo M e o alelo A. E esse indivíduo aqui tem a íris azul. E ele vai ter o alelo A e o outro alelo A. Como que eu vou saber qual que é dominante e qual que é recessivo? Então, pessoal, a gente vai olhar para o indivíduo olha aqui, heterozigoto, que a gente já vai chegar lá também. Mas o indivíduo heterozigoto é aquele que tem 2 alelos diferentes entre os seus cromossomos homólogos, tá? Cada um desses aqui é um cromossomo homólogo e ele vai ter alelos diferentes, tá vendo? Um é o A e outro é o M. E qual característica que ele está expressando? Ele tem a íris marrom, ou seja, o alelo M está dominando sobre o alelo A. O alelo A, se ele está sozinho, ele gera a íris azul, tá bom? Por isso, o alelo dominante, então, ele consegue se expressar quando ele está sozinho, por ele mesmo. O alelo A é dominante? Não, ele está sozinho, ele não consegue se expressar. Ele tem que se expressar quando está com 2, em dupla, tá bom? Porque todos os indivíduos diploides têm 2 alelos em cada célula. Depois, homozigoto e heterozigoto, também indivíduos diploides, né? Esse indivíduo aqui, ele tem os alelos iguais nos seus cromossomos homólogos, então ele é homozigoto. Esse outro também tem, ó, os As aqui, né? Ele também tem.
então ele também é homozigoto. A diferença é que esse com M é homozigoto dominante, porque o M é um alelo dominante. O homozigoto recessivo com A, porque ele tem os dois alelos recessivos idênticos, tá bom? Já esse indivíduo do meio aqui, ele tem um alelo num cromossomo homólogo e outro alelo diferente no outro cromossomo homólogo. Ou seja, ele é heterozigoto. E uma forma de lembrar isso, né, é pelo prefixo desses nomes. Então, homo significa igual e hétero significa diferente. Então, homozigoto, alelos iguais, heterozigoto, alelos diferentes. Tá bom, pessoal? E genótipo versus fenótipo, né? Uma diferença bem relevante também agora no estudo da genética. O genótipo é o conjunto de todos os genes de um indivíduo. Então vocês pensem assim, tipo, todos aqueles genes, azão, azinho, não sei o que, pá, pá, é tudo o genótipo do indivíduo. Quando a gente vê as bases nitrogenadas do indivíduo, é tudo genótipo. A gente olha lá dentro do núcleo, é genótipo do indivíduo. O fenótipo vão ser as características visíveis que a gente pode ver, que a gente pode detectar. Então, características morfológicas, de desenvolvimento, fisiológicas ou comportamentais. E ela vai ser a manifestação da interação do genótipo com o meio ambiente. Como assim? O meio ambiente afeta muito o genótipo. O meio ambiente vai afetar como os seus genes vão se expressar para formar o fenótipo. Então, isso é bem importante, pessoal. O genótipo mais o meio ambiente vão formar um fenótipo, tá bom? É aquela questão. Se eu tenho, por exemplo, um cachorro, eu que sou da MedVet, eu gosto de falar dos exemplos animais. Se eu tenho um cachorro, que tem genes que vão fazer com que ele cresça bastante, se eu deixo ele subnutrido, que é uma questão ambiental, tá? O ambiente é tudo o que é fora do genótipo, né? Tudo que está circundando, né, esse animal ou qualquer ser vivo. Se eu deixo ele subnutrido, por exemplo, ele não vai conseguir expressar todo esse genótipo para o crescimento dele, porque ele não vai ter os recursos suficientes para que isso aconteça. Isso acontece de diversas maneiras, essa questão. Eu só dei um exemplo, tá, pessoal? Então, essa regra é importantíssima saber, por isso que eu estou demorando um tempinho aqui. Genótipo mais meio ambiente é igual a fenótipo, tá bom? Seguindo aqui. Agora a gente vai falar sobre a primeira lei de Mendel. Então, primeiramente, a gente vai falar tanto sobre Mendel, essa aula, principalmente, agora que é uma revisão de tudo, né? Mendel foi, então, um dos fundadores da genética. Ele era um monge, né, e cientista. Ele estudou a hereditariedade através de cruzamentos com ervilhas, a famosa ervilha. E, pessoal, eu não queria ficar dando exemplos muito assim, né, tipo ervilha, mas é muito tranquilo, né, de aprender com ervilhas. Então eu vou dar os exemplos das ervilhas, infelizmente. Ou felizmente, né, porque fica mais claro de aprender também. Então ele viu cor, textura das sementes, forma das vagens das ervilhas, altura das plantas, tudo isso, tá bom, pessoal? E ele estudou, então, a hereditariedade através dessa forma. Experimento de Mendel. O que Mendel fez, então? Né? Primeiro, olhando o que a gente olharia no macroscópico, né? Sem olhar os genes ainda. Mendel pegou uma ervilha verde, outra ervilha amarela, tá? Ele tentou pegar linhagens bem puras de verde, bem puras de amarela. O bom da ervilha é que ela pode se autofecundar, então ele tentou misturar muito verde, amarelo, para criar linhagens puras. Então é bem verde, amarelo é bem amarela. A gente chama isso de geração parental. Então ele cruzou as duas ervilhas e formou a primeira geração de filhos, que a gente chama de F1. A primeira geração de filhos chegou toda amarela. Todas as ervilhas eram amarelas, tá? Daí depois ele pegou a primeira geração de filhos e cruzou entre elas. Então as ervilhas amarelas da geração F1 cruzou essas ervilhas amarelas. Então teve uma segunda geração de filhos, F2 agora. E olha que interessante, pessoal, a gente teve a volta dessa característica aqui, da semente verde, que estava presente lá na geração parental e surgiu agora na segunda geração de filhos, F2. Então a nossa proporção aqui vão ser três ervilhas amarelas para uma ervilha verde. E a gente vai ver com mais detalhes isso logo em seguida. Então, o que Mendel falou, né? A gente vai ver isso com bastante detalhes, então não se preocupem se, né, enfim, não pegar agora por essa frase que é meio complicada também. Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par de cada gameta, que é, portanto, puro. Quer dizer, o gameta é puro, né? Então, isso que Mendel concluiu através do experimento dele, né? Então é bem legal também porque a gente aprende um pouco até sobre o método científico com Mendel, como que ele chegou nesse resultado e que a gente aprende até hoje. Então essa é a primeira lei de Mendel, a lei do monohibridismo, mono 1, né?
Tem várias, lei fundamental da genética tem vários nomes para essa lei. Primeiro, queria discutir com vocês também um pouco sobre noções de proporção. A gente vai usar muito isso nessa aula também. Então, a gente vai usar proporcionalidade para relacionar grandezas de números absolutos. Então, se eu quiser saber quantas vezes o A é maior do que o B, eu coloco A sobre B, eu divido A por B. Né? Então, por exemplo, se eu quero saber quanto 6 é maior do que o 3, eu coloco 6 sobre 3 e vai me dar 2. Então, o 6 é 2 vezes maior do que o 3, tá bom? E porcentagem, né, é um conceito parecido, mas no sentido assim, eu pego uma parte pelo todo. Então, eu quero saber, eu tenho 6 ervilhas e eu quero saber quanto que é a porcentagem se eu pego só 3 ervilhas. 3 dividido por 6 fica 0,5. E se eu faço a multiplicação por vezes 100%, eu chego no valor de 50%, tá bom, pessoal? Esse é um exemplo só, né? Mas então é dividir o que eu quero pelo todo vezes 100%. Essa aqui é a conta. Depois, falando um pouco de probabilidade. Então, probabilidade é como que eu sei a chance de ocorrência de determinado evento. Então, eu divido o número de vezes que esse evento ocorre pela quantidade total de eventos, tá bom, pessoal? Então, se a cada 6 eventos, eu pego um dado, por exemplo, de 6 faces, né? Qual é a chance de cair 1 no dado? Então, eu tenho 6 possibilidades, porque eu tenho 6 faces. Quantas faces tem o número 1? Apenas uma face tem o número 1. Qual é a chance de... Qual é a probabilidade? É 1/6. Depois eu posso levar isso também para um número com vírgula, né? E interessante comentar também da regra do E e da regra do OU. Quando eu tenho duas probabilidades independentes entre si, eu posso fazer a regra do E. Então, a ocorrência de um fator, né, uma coisa, e outra coisa, né, eu vou multiplicar essas probabilidades. Enquanto, se eu quero a ocorrência de uma coisa ou outra, pensa que é muito mais abrangente, né? Então, eu vou adicionar, tá? Eu vou somar essas duas probabilidades. Pessoal, eu não queria passar tão rápido por tudo isso com vocês, mas a gente tem que, enfim, ir levando e acaba que a aula fica um pouco mais rápida mesmo. Mas falando um pouco da meiose aqui, relembrando a meiose, né? Nesse caso aqui eu tenho um indivíduo heterozigoto, tá bom? Ele tem o Azinho e o Azão nos seus cromossomos homólogos. Ele é um indivíduo diploide porque ele tem 2 cromossomos homólogos, olhem aqui, e essa é uma célula germinativa. Essa célula ela vai multiplicar o seu material genético, tá, para fazer a divisão celular. Então eu tenho aqui a formação de cromátides irmãs que vai multiplicar o meu número de alelos. E eu vou levando então, tá? Primeiro eu tenho a separação dos cromossomos homólogos, tá vendo aqui? Vai um cromossomo homólogo para uma parte e outra parte. Essa é a meiose 1. E na meiose 2, para a formação dos gametas, eu vou ter então a separação das cromátides irmãs. Então um vai para cá e outro vai para cá, tá? Da mesma forma aqui. Então na meiose 1 eu separo os cromossomos homólogos e na meiose 2 eu separo as cromátides irmãs dessa forma, tá bom? E vocês já devem ver aqui então que a probabilidade é, né, de a cada 4, né, 2 vão ter o Azinho, por exemplo, e 2 vão ter o Azão, se eu tenho o Azinho num cromossomo homólogo e um Azão no outro cromossomo homólogo, tá? Então essa proporção é bem importante, tá, pessoal? Então olhem aqui da forma que mostra a figura. E se ele é homozigoto, não tem, né? Ele é sempre igual no caso. Então, se for Azinho, ele sempre vai ter azinhos, né? Gametas azinhos, porque não tem como surgir com um gameta do nada, um alelo do nada, né? E quando eu tiver a formação dos meus gametas, eu vou ter toda a formação dos gametas, né? E depois eu vou juntar esses gametas. Então, um gameta feminino, que é o óvulo, com um gameta masculino, que é o espermatozoide. Os gametas, eles são haploides. Olha aqui, pessoal, eles têm um conjunto apenas de cada cromossomo. Eles não têm cromossomos homólogos, eles são constituídos de apenas um cromossomo de cada tipo. E a gente vai fazer então a fecundação, e nessa fecundação o óvulo vai se somar com o espermatozoide e a gente vai formar o zigoto, que é o indivíduo 2N, tá? E a gente vai juntar então as duas características, os 2 alelos, né, que vão depois traduzir para uma característica específica, tá bom? Através da fecundação vão se juntar, formar um indivíduo 2N diploide.
Então vamos falar um pouco sobre a genética por trás, né, do experimento de Mendel. Então Mendel obteve linhagens puras, tá? Então ele obteve a geração parental ervilhas verdes e ervilhas amarelas. Como são puras, elas são homozigóticas, tá bom? Elas têm, então, ervilhas são diploides também, e elas vão ter, então, num cromossomo homólogo o azinho e no outro cromossomo homólogo o azinho também, a ervilha verde. E num cromossomo homólogo o azão e no outro cromossomo homólogo o azão na ervilha amarela. Porque elas são puras homozigóticas, tá bom? Daí eu tenho o meu primeiro cruzamento da geração parental. A geração parental, então, ela vai ser pura, né? E então a verde só pode passar, olha como ela só tem essa opção, ela só vai poder passar o alelo azinho. A amarela só tem a opção de passar o azão. Então todos os meus todas as minhas ervilhas na primeira geração de filhos F1 vão ser amarelas. Deixa eu aceitar mais uma pessoa. Vão ser amarelas como fenótipo e heterozigóticas como genótipo. Amarela por quê? Porque o azão vai ser a característica dominante. Lembrem que a gente olha para o heterozigoto. Então o heterozigoto aqui tem o azão, tá? Que é dominante, vai ser a característica amarela. Olhem aqui como o amarelo homozigoto, né? Tem os azões. Então o meu heterozigoto vai ter a característica do homozigoto dominante, que é amarelo, tá bom? Mesmo contendo um alelo recessivo ali. Então, todos vão ter genótipo azão-azinho e todas vão ser amarelas. Resultados do segundo cruzamento, então. Eu vou cruzar apenas heterozigotos e é aí que é o pulo do gato, pessoal. Por quê? Eu posso misturar de diferentes formas. Lembram que a gente comentou logo no slide anterior, né, alguns slides anteriores? Metade dos heterozigotos, metade dos gametas vai carregar um alelo e a outra metade dos gametas vai carregar outro alelo. Isso vai possibilitar que a gente tenha uma variedade de genótipos na nossa segunda geração de filhos. Então, nesse caso, um quarto, olha aqui, eu pego isso aqui, por isso que foi importante falar um pouco de proporção. Então aqui eu tenho 4, tá? Um quarto dessas ervilhas vai ter o genótipo azão-azão. 2 quartos, porque são essas duas aqui, olha, vão ter o genótipo azão-azinho. Vão ser heterozigotas como os pais, que é a primeira geração de filhos. Eu tô falando agora da segunda geração de filhos. E depois eu tenho o genótipo azinho-azinho, que vai ser 1 quarto também, tá? Aqui, ó. 1 a cada 4 vai ser azinho-azinho. Eu vou ter 3 quartos de amarelas, porque para ser amarela precisa ser ou homozigoto dominante ou heterozigoto, como a gente já combinou. Aqui, esse azão aqui vai definir a característica amarela porque ele está sozinho, mesmo estando sozinho. Já o alelo recessivo, azinho-azinho, tá? Ele tem que estar em par, tem que estar em conjunto para poder se expressar. Então vai ter 1 quarto só de sementes com fenótipo verde. E então aqui mostrando melhor, pessoal, olha aqui. Quando eu tenho um homozigoto dominante, azão-azão, eu vou ter o fenótipo amarelo. Quando eu vou ter um heterozigoto, azão-azinho, eu vou ter um fenótipo amarelo também. E quando eu tenho o genótipo azinho-azinho, um homozigoto recessivo, eu vou ter, então, o fenótipo verde. Por quê? Porque o alelo dominante azão, no caso, vai definir a semente amarela, e o alelo recessivo azinho vai definir a semente verde. Então esse aqui, pessoal, também eu vou ter que passar rapidamente por isso, mas esse aqui é a visão geral, às vezes ajuda, né, a entender um pouco melhor todo esse mecanismo através da visão geral de todo o processo, de todo o experimento e com os genótipos definidos aí para cada indivíduo. E os gametas possíveis agora para cada genótipo, a gente discutiu um pouco sobre isso. Então o homozigoto dominante ele vai ser azão-azão. E lembrem que cada um desses alelos aqui vai se multiplicar, né? Então ele vai dar origem a 2 alelos nos gametas. Então eu vou ter, né, o alelo azão se multiplicando azão-azão, e eu vou ter o outro alelo azão se multiplicando em azão-azão. Então nesse caso é bem sem graça, né? Eu vou ter 4 de 4 gametas azão, né? 100% dos gametas são azão. Nesse caso aqui do homozigoto recessivo da mesma forma, só que com azinho. É outro alelo, só que acontece a mesma coisa, porque eu só tenho um alelo disponível. Então, esse azinho vai se multiplicar em 2, esse outro azinho vai se multiplicar em 2, eu vou ter 4 de 4, 100% azinho. Agora, o heterozigoto que é importante. O heterozigoto vai produzir os 2 gametas porque ele tem os 2 alelos.
Cada alelo aqui ele vai se multiplicar em 2, né, mas vai manter a mesma proporção, 1/2. Então, 2 a cada 4 gametas vão ser azões, tá? E 2 a cada 4 gametas vão ser azinhos no heterozigoto, porque ele tem um azão e um azinho, eles vão se multiplicar, vão ter 2 azões e 2 azinhos nos gametas, no caso, tá bom? Daí o gameta cada um vai levar um, né? Aqui é uma célula completa, pessoal, não se esqueçam, porque ela é diploide, e daí aqui é cada gameta, tá bom? E eu acredito que seja isso também. Daí a gente vai ter 1/2, né? Metade dos gametas desse indivíduo vai ter azão e metade dos gametas desse indivíduo vai carregar o azinho. Isso vai ser super importante quando a gente montar o nosso quadro de Punnett, tá? Que também chamado de chiqueirinho também, eu acho. É um diagrama. Como é que tu chama, Matheus? Perdão? Tu te chama de alguma outra coisa, né? Chiqueirinho também. Então, o famoso chiqueirinho, mas quadro de Punnett, né? Ele vai ser um diagrama que vai nos ajudar a entender qual vai ser o cruzamento, né? O resultado do nosso cruzamento. Então, eu vou ter aqui um indivíduo heterozigoto com outro indivíduo heterozigoto. A gente viu que ele tem 50% de chance de dar o azão e 50% de chance de dar o azinho pelos seus gametas. Da mesma forma aqui, 50% de chance de dar o azão e 50% de chance de dar o azinho. Então eu vou montar esse quadro aqui, vou fazer as divisórias, tá bom? E vou ter 4 quadrantes, nesse caso da primeira lei de Mendel. Lembrando que eu estou cruzando indivíduos heterozigotos. E eu faço a distribuição desses alelos. Por quê? Porque o gameta, ele é gameta, ele é haploide, vai ter um cromossomo só, um alelo só. Já o indivíduo zigoto, vocês lembram que chega o espermatozoide e se junta com o óvulo? Então, o zigoto, né, que vai formar um novo indivíduo, ele vai ser diploide, vai ter dois alelos. Então eu faço a distribuição aqui e distribuição aqui, tá vendo? Então eu vou por linhas e colunas. Esse aqui pega o azão daqui, esse aqui pega o azinho daqui. O azinho vai levar pra cá, o azinho vai levar pra cá, o azinho vai levar pra cá e o azão vai levar pra cá. Vocês pegaram que eu vou fazer essa distribuição, entendeu? E cada um aqui, como eu tenho um inteiro, né, aqui está dividido em 4, eu vou fazer dividido por 4. Então cada quadradinho equivale a 1/4 dos meus do meu resultado final, né? Então nesse caso, por exemplo, aqui eu posso pegar, né, que 1/4 vai ser azão-azão, 2/4 vão ser azão-azinho, tá vendo que eu tenho 2 aqui, então 2/4, e 1/4 vai ser 1/4 vai ser azinho-azinho. E amarelas, né, eu somo 1/4 mais 1/4 mais 1/4, um dos homozigotos dominantes e 2 dos heterozigotos, 3/4 vão ser amarelas, e 1/4 vai ser verde, porque para ser verde no fenótipo aqui que eu tô falando, pessoal, ele tem que ter só os alelos recessivos que são azinho-azinho, tá bom? Isso é bem importante de pegar, isso vai definir muita coisa na genética, tá bom? Proporções da primeira lei de Mendel, então a gente tem aqui, né? Esse aqui é o quadro, né, mais falado. Aqui eu coloquei os fenótipos também, com cruzamento de heterozigotos, tá bom? O fenótipo, então, eu vou ter 3/1, né? Então, sendo que 3 vão ser amarelas e uma vai ser verde, 3/4 para 1/4, 75% para 25%, e eu vou ter o dominante como 3, né? E o recessivo como apenas 1. O genótipo, então, vai ser 1/2/1, sendo que 1 é homozigoto dominante, outro 1 é homozigoto recessivo e 2 são heterozigotos, então 1/4 para 2/4 para 1/4. 25% para 50% para 25%, né? A gente vai passar para percentual. Chegou mais alguém? Para percentual. E então 1/4 vai ser azão-azão, 2/4 vai ser azão-azinho e 1/4 vai ser azinho-azinho. Agora a gente vai falar um pouco das interações alélicas, porque nem tudo são flores, né, pessoal? A gente tem diferentes interações alélicas, né? Não é tudo dominância completa como a gente gostaria. Mas
é legal porque é por isso que a gente tem tanta variedade também nos seres, né? Então é legal entender isso. Infelizmente eu vou ter que passar rápido por isso também. Eu gosto de comentar bastante sobre isso, mas a gente vai ter que ser bem direto ao ponto aqui, tá? Qualquer dúvida podem perguntar também. O Matheus está me ajudando no chat ali e a gente vai ficar muito feliz em resolver qualquer dúvida possível. Mas seguinte, então eu tenho uma geração parental, tá? A geração parental vai ter a primeira geração de filhos, nesse caso, azão, azinho, porque a gente acabou de ver, né, a dominância completa com as ervilhas, sendo que o alelo azão é dominante, de cor amarela, e o alelo azinho é o recessivo de cor verde. E, na minha dominância completa, isso é importantíssimo, pessoal, a gente vai ter a característica do alelo dominante na geração de filhos F1. E a minha proporção fenotípica e genotípica do cruzamento entre heterozigotos vai ser de 1:3 na proporção fenotípica e 1:2:1 na proporção genotípica. Mas assim, ó, importantíssimo. Amarela aqui, né, característica do alelo dominante, por isso que é uma dominância completa. Porque agora a gente vai falar um pouco sobre as flores maravilha, que vão ter uma interação de semidominância ou dominância incompleta. Olhem que interessante, os alelos V dessa flor vão fazer com que ela tenha cor vermelha e o alelo B vai fazer com que ela tenha cor branca. A gente vai cruzar então um homozigoto com homozigoto, né, vermelho com branco, e a gente vai ter uma flor rosa. Como assim uma flor rosa, né? Ela vai ser heterozigota, lembrem que a primeira geração de filhos sempre é heterozigota, e ela vai ter uma cor intermediária, que é uma mistura do vermelho com o branco. Por isso que a gente chama de semi, né, parcial, é uma dominância incompleta mesmo, porque não vai ser nenhum nem outro. Nenhum é dominante sobre o outro exatamente, porque ela vai ter uma cor misturada, uma cor intermediária. Literalmente pega o vermelho, mistura com o branco e a gente vai ter essa cor, tá bom? Segunda geração de filhos, a gente vai ter o cruzamento de heterozigotos e a gente vai ter proporção fenotípica de 1:2:1 e proporção genotípica de 1:2:1 também. Porque 1 vai ser vermelho, 2 vão ser amarelas, porque são os heterozigotos, e 1 vai ser branca. E a gente pode ter a codominância também, que é outra interação. A gente fala das galinhas andaluzas. A gente vai ter o alelo P, tá? Plumagem preta, o alelo B, plumagem branca. Então a gente vai fazer então o cruzamento, tá? De uma galinha preta com uma galinha branca e a gente vai obter uma galinha com cor preta e branca. Como assim? Se fosse dominância incompleta, a gente teria galinha cinza, né? A mistura das cores. Nesse caso, a gente tem as duas cores nesse indivíduo, nessa galinha. A gente tem tanto o preto quanto o branco, não é cinza. A gente tem o preto e o branco. A gente tem as duas características, tá? Dos dois alelos. Quando os dois alelos se expressam em conjunto, sem se misturarem, a gente vai ter então a nossa codominância. E isso na primeira geração de filhos. E quando a gente fizer a nossa segunda geração de filhos, lá o cruzamento entre heterozigotos, a gente vai ter a proporção fenotípica de 1:2:1 e proporção genotípica de 1:2:1. Por quê? Homozigoto para branco, homozigoto para preto e os heterozigotos. Os heterozigotos, nesse caso, vão ser pretos e brancos. E, pessoal, eu sei que a proporção fenotípica é igual da semidominância para a codominância, mas lembrem, a codominância vai produzir as duas características independentes, assim, as duas vão estar aparentes, né? Enquanto a semidominância vai ser uma mistura, é intermediário entre as duas, entenderam? Tipo, mistura o vermelho com o branco. Não tem metade das pétalas vermelhas e metade brancas, não, tudo é rosa. E nessa aqui é metade das penas pretas e metade das brancas. Mais ou menos isso aqui, tá bom? Eu posso ter também alelos letais, tá bom, pessoal? E o alelo letal vai modificar a minha proporção fenotípica. Por quê? Eu tenho aqui um ratinho, tá? Ele tem essa coloração agouti, que eu chamo, e ele vai ter Lzinho como seu genótipo. Esse aqui é um heterozigoto. O amarelo, ele vai ter um Lzão e um Lzinho. Só que quando eu tenho um homozigoto dominante, nesse caso, eu vou ter uma morte prematura lá no útero, tá? E esse indivíduo não vai chegar a nascer, porque esse é um alelo letal quando ele está junto, tá? Esse é Ai, também queria falar mais detalhes sobre isso. Tá sendo dolorido dessa aula hoje. Tá, assim, ó, gente. Não, tá louco. Olha, eu tô com um cronômetro aqui do meu lado, tá? Fazendo pressão.
E olhando os slides, que ainda faltam 27 slides. Mas vamos lá, estamos indo, já passamos da metade da aula, pessoal. Uh, vamos lá. Então esse é um exemplo, tá, de letalidade recessiva, porque o alelo vai ter que estar no seu par para poder causar a morte do indivíduo. E por causa disso, eu vou ter então aqui uma proporção genotípica, tem mais coisa. Uma proporção, é uma revisão de toda, imagina, 6 aulas de genética eu tô fazendo aqui, né? Então realmente tem bastante coisa, pessoal. Mas não se assustem e lembrem, por favor, que a gente sempre está disponível para ajudar, tá? A gente prometo que eu não sou uma pessoa ruim, eu sou uma boa pessoa, eu quero ajudar, só que infelizmente as situações nos colocam contra a parede. E a gente tem que dar aula um pouco mais rápido. Mas assim, eu vou ter então aqui uma proporção fenotípica alterada, porque esse indivíduo aqui a gente não conta, ele não nasceu, ele não está na nossa proporção. Então eu vou fazer de 3. Então esse aqui é 1/3, esse aqui é 1/3 e esse outro aqui é 1/3, tá bom? E por isso que eu posso ter essa diferença, tá? No cruzamento heterozigoto. Então nesse caso de letalidade recessiva, que é a mais importante, que mais vai aparecer para vocês no vestibular, por isso que eu estou me atentando mais a ela, a proporção fenotípica vai ser 1/2 e a genotípica vai ser de 1/2 também, tá? Sendo que 1 é esse agute Lzinho, Lzinho, e o 2 vai ser o amarelo Lzão, Lzinho, porque a gente não conta, esse aqui não conta, tá? E depois eu também posso ter, esse aqui eu vou ter que passar um pouco mais rápido, alelos múltiplos ou polialelia. Então, vocês já devem ter imaginado, assim, tá, tudo bem, é uma alteração alelo, uma alteração do gene, mas eu posso ter diferentes alterações nesse gene, não preciso ter duas necessariamente, né? E realmente tem genes que a gente tem diversas alterações, muitos alelos diferentes, porque cada pequena alteração vai gerar um alelo diferente. Então é importante dizer que pode existir mais de 2 variações para cada locus, para cada gene, tá bom? E nesse caso a gente vai ter 3 ou mais alelos diferentes. Então, pelo indivíduo ser diploide, ele vai ter sempre 2 alelos. Eles podem ser iguais ou diferentes, mas ele sempre vai ter 2 alelos, os indivíduos diploides, tá bom, pessoal? Que são a grande maioria dos animais e praticamente todos os casos que a gente vai tratar aqui. Indivíduos diploides com 2 alelos. E esses alelos podem ser iguais ou podem ser diferentes, podem ser de diferentes tipos, né? Não necessariamente iguais. Então, nesse caso aqui, eu tenho o caso dos coelhos, eu tenho o alelo Czão, que vai me dar uma pelagem preta, eu tenho o alelo CH, que vai me dar uma pelagem Himalaia, que é dessa forma aqui, eu tenho o alelo CH, tá vendo ele um pouquinho diferente aqui? Ele vai me dar essa pelagem chinchila, CH vem de chinchila ali, né? E o Hzinho vem de Himalaia. E o alelo Czinho é aquele meu recessivo que vai me dar uma pelagem branca albina, tá bom? E a gente vai ter também uma ordem de dominância entre eles. Então vai ter questões que vão pedir para vocês isso. Analisar a ordem de dominância, tá? A gente pode conversar um pouco mais sobre os alelos múltiplos, né, em algumas outras aulas, de repente, essa a gente vai ter que passar rapidamente porque são muito importantes. Mas nesse caso aqui, por exemplo, o Czão, ele vai dominar sobre o CCH, que vai dominar sobre o CH e vai dominar sobre o Czinho. Então o que acontece? Para eu ter a pelagem preta, só um Czão aqui já é o suficiente. Então não importa qual vai ser o outro, lembra que os dominantes eles vão sozinhos e já expressam a sua característica. Não importa qual outro ele for, ele vai ser sempre pelagem preta se ele tiver o Czão. Pelagem chinchila é o meu segundo lugar aqui, então ele vai ter pelagem chinchila, ele só não vai ter pelagem chinchila se ele tiver o Czão, porque o Czão vai dar pelagem preta, tá bom? Mas o Czinho CH aqui, ele vai ser dominante sobre o CH e vai ser dominante sobre o Czinho. Então isso vai fazer com que todos esses genótipos aqui que vocês podem ver aqui embaixo, tá? É difícil de falar isso aqui, então eu deixo mostrado, vão dar origem, então, à pelagem chinchila, tá? Todos esses genótipos. Pelagem Himalaia, então, ele vai ser recessivo sobre o Czinho e o CCH, mas o alelo, então, o CH, ele vai ser dominante sobre o Czinho. Então, ele pode ser CH-CH para ser Himalaia, ou pode ser CH-Czinho, por exemplo. Vocês estão conseguindo pegar essa percepção que eu estou tentando passar? Fala, perdão. Um gato tricolor?
Então, na verdade, quem perguntou? Manuela? Isso? Certo. Então, na verdade, o que acontece? A gente aqui fala, né, questões mais específicas da genética, mas tem vários outros fatores que podem influenciar na cor do pelo também. No caso, por exemplo, da pelagem de gatos, por exemplo, eu sei um pouco mais de pelagem de cachorro, mas existem diversos genes e cada um desses genes vai definir uma questão específica. Então, tem genes que podem definir uma determinada cor, daí outro gene vai definir se vai ter uma outra cor adicionada, depois vai ter um outro gene que vai definir se essa cor vai ser removida. Então tem uma dinâmica muito grande, né, de genes que têm diferentes alelos, tá? Que vão definir a pelagem nesse caso, dos mamíferos, né? Então, que tem os pelos. Então, pode sim ter tricolor, tetracolor, ou com várias cores, porque pode ter diferentes genes fazendo, ou até mesmo um alelo pode agir de diferente forma em diferentes partes do pelo desse animal. Então, da mesma forma que a gente viu aqui a pelagem malaio, tá? Olha como ele age um pouco diferente aqui, né, na orelha, ele age diferente no focinho aqui, ele age diferente. Olha como. E aqui no corpo ele tem uma pelagem diferente. Então, mesmo se a gente estiver considerando um gene só, a gente ainda pode ter cores diferentes, considerando que um alelo pode traduzir para uma proteína que vai se expressar de forma diferente em cada parte do corpo desse animal, tá? E pensem que a gente tem todo um metabolismo também que vai definir as cores dos pelos, por exemplo. Então pode ter toda essa variação. Eu ainda acho que tem, além do que eu falei ainda, tem outras coisas que vão interferir também e que vão fazer com que seja possível esse animal tenha pelagem diferente. Eu sei que até a questão cromossômica também pode alterar a cor do pelo dos animais. Tem algumas alterações em gatos também que fazem isso, então isso acontece também. Então é por isso que pode ter várias cores diferentes também, tem vários genes influenciando nisso, não é só um. Mas nesse caso a gente vê um, né? Então no caso assim, ó, eu posso ter vários genes influenciando e cada um dos genes pode ter um ou mais alelos, tá? Nesse caso é um gene que tem 4 alelos, tá bom? Tá, passamos agora para falar sobre sangue, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre a genética do sangue. O sangue, então, ele é formado, tá? Principalmente por glóbulos vermelhos, tá? Que são chamados também de eritrócitos ou hemácias, de glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa, que são os leucócitos. São formados de plaquetas também, tá? Que são pequenos fragmentos celulares que vão ser importantes, é chamado de trombócitos também, vão ser importantes para os trombos, então, para cicatrizar, por exemplo, o processo de cicatrização e de coágulo. E eu vou ter o plasma sanguíneo, que vai ser a parte líquida. Então até agora eu falei as partes figuradas. Agora eu vou ter o citoplasma na cabeça, o plasma sanguíneo, que vai ser a parte líquida do sangue. Vai ter água com algumas outras proteínas. Entre elas eu vou ter o anticorpo, que também vai ser bem importante na nossa aula. O anticorpo é uma estrutura, tá? Essa coisinha pequenininha aqui que eu estou assinalando é uma proteína também que vai ser importante para produzir uma resposta imune no organismo. Então ele pode se ligar, o anticorpo é específico para se ligar em determinadas regiões, em determinados antígenos, né? E ele vai produzir uma resposta, ele vai se grudar, ele vai produzir uma resposta imune, tá bom? Os nossos eritrócitos, hemácias ou glóbulos vermelhos, eles possuem proteínas de membrana, tá? O pessoal que já viu, né, com a professora Camila, mas daí também o pessoal que não viu, então a gente tem na membrana plasmática proteínas, né? Nas células a gente tem uma membrana plasmática separando a célula do ambiente e a gente tem proteínas, tá bom? Então, que são proteínas de membrana. Então, um tipo de proteína de membrana, tá, pode ser a chamada proteína A. A gente pode chamar de antígeno A também, porque ele vai interagir com o anticorpo, que a gente já vai ver em seguida. Daí, a gente pode ter a proteína A ou a proteína B na membrana dessas hemácias, tá bom? Isso vai definir o meu tipo sanguíneo. Se eu tenho proteínas A, eu vou ter o sangue tipo A. Se eu tenho proteínas B, eu vou ter o sangue tipo B. Se eu tiver as duas proteínas, eu vou ter o sangue tipo AB. E se eu não tiver nenhuma proteína, eu vou ter o sangue tipo O. Nenhuma proteína dessas duas, né? Tipo, pode ter outras proteínas, mas no caso desses antígenos, né? Dessas proteínas específicas A e B, tá?
Já o anticorpo, ele vai querer defender o que não é próprio do organismo. Então eu vou ter anticorpos específicos para atacar substâncias que não são próprias minhas, que eu não produzo. Então o que acontece? Como a pessoa que tem o sangue tipo A vai ter o antígeno A nas suas células, ela vai produzir um anticorpo anti-B, tá? Porque o B, ele é estranho para ela. Ela não produz o antígeno B, a proteína B, então ela não vai querer a proteína B no organismo dela, vai produzir anticorpos para liquidar com essa proteína B. Da mesma forma, a proteína B vai produzir anticorpos tipo A, da mesma forma, tá? A pessoa que tem o sangue do tipo B não produz esse antígeno A e vai querer liquidar com ele se aparecer pela frente. Já o AB, ele vai ter os dois, então ele não vai ter nenhum anticorpo específico para esses antígenos aqui, porque ia ser uma autossabotagem para ele, né? Produzir anticorpos para atacar substâncias próprias do organismo. E a pessoa que tem o sangue tipo O vai ter os dois anticorpos. Isso é muito importante, porque ela não vai ter nenhuma dessas proteínas. Então vai estar disponível para atacar tudo, tá bom? Falando um pouco das reações de aglutinação, então. As hemácias, então, tá? Elas vão ter esses antígenos, tá? Que vão ser essas proteínas de membrana. Eu posso adicionar, por exemplo, um soro com anticorpos específicos para essas proteínas. Eu vou ter uma reação de aglutinação, tá bom? Nesse caso, por exemplo, é o de um sangue incompatível. Então, os anticorpos, tá? Eles vão reconhecer essas proteínas de membrana, vão se juntar, formar um grande coágulo, se juntando, e vão acabar formando essa aglutinação, que a gente pode chamar de êmbolo também, e depois pode até matar as células. Então, nesse caso, tá? Eu tenho um anticorpo. Se eu misturar um sangue do tipo A com um anticorpo anti-A, eu vou causar uma aglutinação, porque esse anti-A vai atacar as proteínas de membrana A. Se eu misturar o sangue do tipo B com o anti-B, vai causar aglutinação aqui também. Mas se eu misturar o anti-B com o sangue do tipo A, não vai causar aglutinação. Por quê? Porque eu não vou ter as proteínas B no sangue para aglutinar com os anticorpos anti-B, né? E esse é o motivo pelo qual o AB vai aglutinar com todos os soros e o O vai aglutinar com nenhum, tá bom? Porque o O não tem proteínas para serem aglutinadas. Transfusão de sangue, então. Importante a gente comentar isso aqui, que o A, tá? Ele vai poder doar sempre pro A mesmo, para si mesmo, ou pro AB e vai receber do O e dele mesmo. O B, da mesma forma, vai doar pro B e pro AB e vai receber do O e do B, dele mesmo. O O é o doador universal, então ele vai doar para todo mundo. O O pode doar pro O, pro A, pro AB, pro B. É doador universal, não importa. E o AB é receptor universal, ele vai receber de todo mundo. Ele vai receber do A, do O, do B e do AB. O O só pode receber de O e o AB só pode doar para B, tá bom? Essa aqui é a tabela completa, pessoal. Infelizmente eu não vou poder passar detalhe com detalhe isso, porque a gente ainda tem alguns slides pela frente e o nosso tempo está curto, mas aí tá a tabelinha também para vocês pegarem e estudarem, tá bom? Bem completa sobre o que foi falado. E a base genética do sistema ABO, como é que funciona, tá, pessoal? A base genética do sistema ABO é um caso de polialelismo, então eu vou ter 3 alelos diferentes, tá bom? Eu vou ter esse alelo que a gente chama de isão A, que ele vai produzir o antígeno A. Eu vou ter o alelo isão B, que vai produzir o antígeno B. E vou ter o alelo isinho, que não vai produzir nenhum antígeno. É uma proteína defeituosa que não vai estar na membrana plasmática. Nesse caso, o isão A e o isão B, eles vão ser codominantes. Lembrem agora da codominância que a gente falou. Eles vão, se pelo menos um deles tiver, né, se eles estiverem juntos, por exemplo, eles vão produzir as duas características. Então aqui que eu tenho, se eu tenho o caso do genótipo isão A, isão B, eu vou ter o indivíduo AB, porque esse isão A vai produzir a enzima a proteína A, esse isão B vai produzir a proteína B, então ele vai ter todas as proteínas, tá? Por isso que ele é codominante. E ambos aqui eles são dominantes sobre o isinho. O isinho ele é o recessivo do caso. Então, por exemplo, para ter o sangue A, né, se eu só tiver o isão A e o isinho, o meu sangue vai ser do tipo A, porque o isão A vai ser dominante sobre o isinho. Da mesma forma o B, isão B, isinho vai ser B. Né? E da mesma forma, se for
homozigoto para isão B, vai ser B. Se for homozigoto para isão A, vai ser A. E quando que eu vou ter O? Eu vou ter O apenas quando o indivíduo tiver só izinho e izinho, os dois recessivos, tá? Agora aqui um cruzamento, tá? Eu peguei um cruzamento aleatório, por exemplo, no vestibular eles podem cobrar diferentes formas de vocês também. Eu fiz alguns exercícios que tem algumas diferentes formas também para vocês irem acompanhando. E que está ali no documento que eu deixei, tá? Aquele documento até está disponível no Drive. Mas falando rapidamente, né, sobre um cruzamento entre heterozigotos, eu tenho um indivíduo isão A izinho e um isão B izinho. E eu vou então fazer o cruzamento, né, nesse quadro de Punnett aqui. Vou colocar os meus gametas aqui. E vou fazer a distribuição, né, de cada um dos gametas. Isso vai me gerar então de fenótipo, né, 1AB, 1A, 1B e 1O. Como vocês podem verificar aqui, né, nos desenhos. E o genótipo, então, eu vou ter um indivíduo isão A, isão B, que é o AB, um indivíduo isão A, izinho, que é o A. Lembrando que o A também pode ser homozigoto izinho, isão A, né? Mas nesse caso, nesse cruzamento é isão A, izinho. Da mesma forma, o B também pode ser homozigoto isão B, mas nesse caso, né, nesse cruzamento, ele é heterozigoto, isão B, izinho. E um caso izinho, izinho, que é esse indivíduo B aqui. E agora a gente tem uma outra proteína também de membrana, que eu apresento para vocês, que é o fator RH. O fator RH, então, ele é uma outra proteína, tá vendo aqui? Eu tenho a minha proteína B, eu tenho a minha proteína A e eu vou ter uma outra proteína. Esse é o fator RH. Ele tem esse nome, curiosamente, porque ele foi descoberto numa espécie de macaco chamado Rhesus, se eu não me engano. Por isso que ele tem esse nome aqui, por causa desse nome científico, tá? E eu posso ser positivo ou negativo, porque ou eu tenho ou eu não tenho. Então, se eu tiver essa proteína, tá, esse fator RH, eu vou ser RH positivo. Se eu não tiver nas minhas hemácias o RH, eu vou ser o RH negativo. Então, nesse, né, aqui depois, pessoal, não vou conseguir passar tipo, com detalhes aqui, mas isso aqui é uma forma da gente fazer os testes de aglutinação, né? Caso alguém tenha interesse, pode vir falar com a gente depois. Eu sempre gosto de falar isso assim, porque, como eu disse, essa aula está sendo mais rápida, mas sempre contem com a gente, tá bom? Então aqui é a tabela de aglutinações, tá? Então aqui eu vou ter o soro e aqui eu vou... aqui eu vou ter o tipo sanguíneo e aqui eu vou ter os soros. Aí, se vocês tiverem interesse, podem, né, acompanhar depois para entenderem melhor como funciona esse sistema de aglutinação. Porque aqui é mais uma revisão mesmo que a gente está fazendo. E o RH, então, é bem simples, tá bom? Então, o RH positivo, ele vai receber do RH positivo e do RH negativo, tá? Enquanto o RH negativo só vai receber do RH negativo, tá bom, pessoal? Enquanto o RH positivo só vai doar para RH positivo e o RH negativo pode doar tanto para ele quanto para o RH positivo, tá bom? E isso é interessante falar porque isso acontece depois de uma sensibilização, até tem uma chance de não dar problema na primeira vez que ocorre, mas na segunda vez pode ocorrer uma reação maior. A base genética do sistema RH, essa eu posso passar um pouco mais rápido, porque a dominância é completa bem da forma que a gente já viu das ervilhas. Então eu tenho o Rzão que produz o RH e o Rzinho que produz que não produz o RH, que é uma proteína que não vai produzir o RH, tá? Então, o Rzão vai dominar sobre o Rzinho e nesse caso, né, eu vou ter aquele resultado 3:1, sendo que como a característica dominante é o positivo, o Rzão vai definir então o fenótipo positivo. Eu vou ter 3 RH positivo e 1 RH negativo num cruzamento entre heterozigotos, nesse caso. E o genótipo vai ser 1 Rzão, 2 Rzão, Rzinho, 1 Rzinho, Rzinho, tá? E lembrando aqui, o genótipo Rzão, Rzinho vai definir o fenótipo do dominante, RH positivo, e o Rzinho, Rzinho, vai definir um genótipo vai definir um fenótipo do RH negativo, tá? Essa é uma outra tabela que eu vou passar também por vocês, né, agora, mas ele vai mostrar então o tipo do sanguíneo do doador para o tipo sanguíneo do receptor. Então aqui eu vou fazer, né,
essa análise, essa distribuição, e aqui vocês têm direitinho, né, o que aceita com o que, tá bom? Lembrando que é muito importante saber qual é o tipo sanguíneo do doador e também do receptor para dizer se é compatível ou não o sangue um do outro, tá bom? Ufa, tá, agora a gente está chegando na última parte da aula. Faltam 6 minutos para terminar a aula, tá? E a gente ainda tem alguns poucos slides. Então, acredito que se a gente não terminar exatamente em cima do tempo, a gente vai passar muito pouco. E... vamos lá. Certo, então. Então, primeiro, os seres vivos, eles têm diferentes genes, tá? Eles têm vários genes. Eles não têm um gene só para uma característica. Isso é muito importante a gente ter em mente. O que acontece é assim, eu posso ter um gene que vai definir a cor e um gene que vai definir a textura. E esses dois genes vão estar dentro do núcleo celular lá daquele indivíduo. Então, por exemplo, a cor, né, ele pode ser amarela ou ela pode ser verde, a ervilha, né? Então, eu vou ter, no caso da amarela, né, azão, azinho ou azão, azão, que é dominante, ou ele pode, se tiver o genótipo azinho, azinho, ele vai ser verde recessivo. A textura, eu estou apresentando para vocês uma nova característica, a textura. Ela pode ser lisa ou rugosa. A lisa vai ser a característica dominante, então vai ter o Rzão, que vai definir a característica lisa, e o Rzinho, que vai definir a característica rugosa. O dominante, então, pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, que vai definir a característica lisa. Ou, no caso, se for rugosa, né, eu vou ter só Rzinho, Rzinho. Lembrem que os recessivos têm que estar em pares, tá bom? Então, vai ser o meu indivíduo, né, com a característica rugosa. E eles podem estar juntos, tá? Essas características podem estar ao mesmo tempo, porque ele vai ter os dois genes ao mesmo tempo, né, esse indivíduo. Então, eu vou ter o meu genótipo agregado, tá bom? Olhem aqui. Então, eu vou comentar um gene e depois o outro. Então, nesse caso, um fenótipo de amarela lisa, ele vai ter azão e um outro alelo que não importa, e Rzão, um outro alelo que não importa, no caso. Se ele for amarela rugosa, ele vai ter um azão e azinho, azão, azão, né? E ele obrigatoriamente tem o Rzinho, porque ele é rugoso. Né? Pegaram isso, por que isso acontece? Daí eu vou ter o meu somatório das características, né? Eu coloco aqui uma característica com a outra, né? No caso, por exemplo, o fenótipo verde rugosa, eu vou ter azinho, azinho, Rzinho, Rzinho, tá bom? Então eu coloco conjunto. E o experimento de Mendel, então, nesse caso, tá? Ele vai ser da mesma forma com as gerações, só que nesse caso a gente vai ver duas características ao mesmo tempo. Então eu vou misturar uma rugosa verde, que ela é pura, né, para essas duas. Agora chega o final da aula, já tô bem tonto aqui com a quantidade de coisa que foi falada, mas então, que é pura, então tem azinho, azinho, Rzinho, Rzinho, é o homozigoto. E uma amarela lisa, que é o homozigoto dominante para tudo, né? Então o verde rugosa verde é recessivo para tudo e o amarelo lisa é dominante para tudo. Eles são a linhagem pura, né? Então aqui eu tenho a minha geração parental formada. E a minha geração parental, ela vai ser cruzada, então, e da mesma forma que ocorreu na primeira lei de Mendel, vai ocorrer na segunda, só que duas vezes, porque eu tenho dois alelos. Então eu vou pegar um Rzinho daqui, perdão, pessoal, um Azinho dali e um Azão daqui. E um Rzinho daqui e um Rzão daqui. Por isso, tá? E eu só tenho esses alelos disponíveis, tá? Em cada indivíduo aqui dos pais. Por isso que todos os meus indivíduos da primeira geração de filhos F1 vão ser todos amarelos, lisos, heterozigotos para todas as características Azão, Azinho, Rzão, Rzinho. Então, na primeira geração de filhos, como na primeira lei de Mendel, eu vou ter indivíduos... essa já estamos na segunda lei de Mendel, tá, pessoal? Eu vou ter indivíduos sempre heterozigotos para todos os genes que eu estou falando. E o fenótipo deles vai ser o dominante para tudo também, amarelo liso. Então, resultado do segundo cruzamento, tá? Eu vou ter, então, a primeira geração de filhos sendo cruzada e... Agora a gente vai abrir ainda mais, né, as nossas chances, porque se a gente fizer isso, a gente vai obter essa proporção aqui, tá? Que nas aulas eu normalmente gosto de explicar de onde que vem, infelizmente. Agora a gente está muito em cima do laço.
Eu até queria perguntar, pessoal, vocês se importariam da gente seguir aqui? Eu tenho mais 8 slides para falar, são slides rápidos, tá? Eu acho que eu demoro mais. Eu acho que 1 minuto por slide, mais uns 8 minutos. Vocês se importariam da gente continuar falando mais uns 8 minutos só para terminar essa aula de hoje? Vai lá. Gostaria que não se importassem. Porque. É. Não, né? Vocês que mandam, mas. ah, não, é pra gente conseguir acabar tudo, porque agora são 10 horas, né? Teoricamente é o horário de finalizar a nossa aula, mas hoje, particularmente, também eu não sou aquele professor malvado que fica com os alunos até não sei que horas. Mas hoje, particularmente, né, eu acho que eu já tentei deixar isso explicado. A gente tá mais atazanado, né, com tanta informação. Mas, continuando então. Eu vou ter a minha primeira geração parental, primeira geração de filhos, F1. Eu tenho todas sementes amarelas lisas, todas heterozigotas para as duas características, né, para os dois genes. E eu vou ter a distribuição desses alelos aqui entre os meus indivíduos, tá bom, pessoal? Então, lembrando, assim, ó, eu tenho dois genes, nesse caso, tá? Cada gene possui um alelo, tá? Nesse caso, pega um alelo de cada gene de cada um dos pais. Isso é bem importante ficar, né? Pega um alelo do gene A e um alelo do gene R desse indivíduo aqui, e um alelo do gene A e um alelo do gene R desse outro indivíduo aqui, para formar de novo indivíduos diploides, tá? Porque se eu pego um alelo aqui, vou formar gametas haploides para depois fazer a fecundação e formar indivíduos diploides. Então, a minha proporção fenotípica vai ser o seguinte: 9/16, então de cada 16 ervilhas, 9 vão ser amarelas lisas, 3 a cada 16 vão ser verdes lisas, 3 a cada 16 vão ser amarelas rugosas, e 1 a cada 16 vão ser verdes rugosas na minha segunda geração de filhos. E é importante a gente lembrar o seguinte: isso é para tudo, né? A segunda lei de Mendel é para tudo. Então o que acontece? 9/16 vão ser para as duas características dominantes. 3/16, tá? A gente vai ter duas vezes, então um dos 3/16 vai ser uma característica dominante com a outra recessiva, e o outro 3/16 vai ser para uma característica dominante e a outra recessiva também, né? Mas, tipo, diferentes. E 1/16 que sobrou aqui vão ser as duas características recessivas, porque eu tenho 1/16 de chance de pegar só os alelos recessivos de todos os pais, tá? Então, o Mendel concluiu, né, na sua lei, que os fatores para duas ou mais características se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Essa é a famosa segunda lei de Mendel, ou do dihibridismo, de dois, né? Então, quando eu trato de dois genes, no caso. E atenção, pessoal, isso é super importante, apenas para características independentes em cromossomos diferentes, porque agora, nesse semestre, a gente vai ter uma aula que vai ser mais tranquila, eu prometo, que vai falar sobre alelos, então, que vão juntos, né? Que a gente chama de alelos ligados. Mas nesse caso, hoje, a gente está falando de alelos independentes em cromossomos diferentes na segunda lei de Mendel. Pessoal, isso aqui eu vou ter que passar. Isso aqui vai demorar um pouco. Mas eu queria só explicar para vocês. Pode ir para as monitorias, Matheus? Tá. Muito obrigado. Não, isso aqui vai demorar um pouco para falar também. A gente vai se enrolar muito aqui, né? Vai se estender muito. Mas daí tu fala com eles. Tá. Muito obrigado. Então tá. Então, pessoal, os gametas possíveis, como que a gente vai pensar, né? Tem toda uma explicação lógica para os gametas possíveis através da meiose, que depois o Matheus vai falar com vocês, vai explicar um pouco melhor para vocês como funciona, tá? Mas nesse caso aqui, né, para quem ainda não assistiu, as aulas, né? Então o Matheus vai ajudar. Mas nesse caso aqui, eu posso pensar dessa seguinte forma, tá? Eu posso ter no meu gameta o alelo azão e no outro gameta o alelo... Calma aí, perdão. Vamos começar de novo, que aqui eu já estou pensando em outra coisa. Como que eu vou definir meus gametas possíveis, tá bom? Então, eu posso no meu gameta ter o alelo azão ou o alelo azinho, tá? Lembrando, só pode um gameta, tá? Um alelo por gameta, de cada gene. Então,
ou eu vou ter o alelo azão, ou eu vou ter o alelo azinho. Eu não tenho como ir com os dois alelos juntos. Então eu tenho 1/2 de chance de ocorrer o azão e 1/2 de chance de ocorrer o azinho, tá bom, pessoal? Uma vez ocorrido o azão, eu posso ter o alelo Rzão ou o alelo Rzinho. Por quê? Porque eu tenho um alelo em cada gameta, né, apenas do gene R também. Então, eu vou multiplicar essas chances, tá? Então é 1/2 de chance de ocorrer o R e 1/2 de chance, o Rzão e 1/2 de chance de ocorrer o Rzinho. Então, vou ter 1/4, porque eu vou multiplicar 1 dividido por 2 por 1 dividido por 2. 1/4 vai ser azão Rzão. E 1/4 vai ser azão Rzinho, nesse caso, tá bom? Mas se eu tiver se primeiramente eu estiver considerando o azinho, sim, pessoal, essa aula está gravada. Eu vou poder considerar, então, que eu posso ter 1/2 de chance também, nesse caso, de ter o Rzão e 1/2 de chance de ter o Rzinho. Então, considerando isso, eu vou multiplicar 1 dividido por 2, né? Então, primeira condição, azinho, 1 dividido por 2. Segunda condição, Rzão, 1 dividido por 2. Então, a chance de ter o gameta azinho Rzão é 1/4. Da mesma forma, chance de ter o azinho, 1/2. Chance de ter o Rzinho, 1/2. Chance de ter azinho e Rzinho, 1/4, tá bom? Então, aqui eu tenho aqui. Gametas possíveis, então, em diferentes indivíduos. Eu vou ter indivíduos, se eu tenho um homozigoto para os dois genes, eu vou ter 100% dos gametas iguais, né? Porque eu só tenho esses genes, esses alelos disponíveis, então 100% dos gametas vão ser, nesse caso aqui, azão Rzão, né? Então esse é o caso das linhagens puras, da geração parental, como a gente comentou. Agora aqui tá heterozigoto para um gene. Então, nesse caso, eu vou ter como na primeira lei de Mendel, porque, por exemplo, pensem nisso aqui, esse aqui é meio inerte, né? Ele sempre vai ter o Rzão, então ele não vai mudar a nossa proporção. A nossa proporção vai ser dependente do azão e do azinho. Então, metade vai ser azão Rzão e metade vai ser azinho Rzinho. Quando eu tenho um heterozigoto para os dois genes, aí fica legal o negócio, porque eu vou ter 1/4 de chance de acontecer cada um dos gametas e vai ser aquela questão do arranjo de combinações da matemática, né? Então, daí então eu tenho o azão Rzão, 1/4, azinho Rzinho, 1/4, azão Rzinho, 1/4 e azinho Rzão, 1/4 de chance de acontecer se ele for heterozigoto para os dois genes. E finalmente, é o penúltimo slide, pessoal. Finalmente chegamos ao nosso quadro de Punnett para a segunda lei. Aqui lembrando que eu coloco nas pontas os gametas, então. Então, como eu tenho 4 gametas para cada indivíduo, indivíduos heterozigotos para as duas características, eu vou ter 4 espaços aqui, né? Então, azão Rzão, azão Rzinho, azinho Rzão e azinho Rzinho. Desse lado da mesma forma. E eu vou ter um quadro bem grande, por quê? Porque eu vou ter um quadro 4x4. Eu tenho 4 possibilidades de um lado, 4 possibilidades do outro. Quando eu for fazer essa distribuição, eu vou chegar em 16, né? 4 vezes 4, 16. 16 opções. Por isso que são 16 avos. Por isso que a gente corta em 16. Não precisam se assustar, tá? Não se assustem com esse quadro, porque ele é bem tranquilinho. A gente só tem que entender a mecânica que o quadro tem. Então eu coloco, né, os gametas possíveis nessas pontas. Uma ponta eu coloco o gameta de um indivíduo, na outra ponta do outro indivíduo, e eu vou fazer da mesma forma a distribuição. Então esse aqui pegou o azão daqui e esse pegou o azão aqui. Só que eu vou ter que fazer 2 vezes, porque tem 2 genes. Então esse aqui pegou o Rzão daqui e esse aqui pegou o Rzão daqui. Vamos pegar um exemplo aqui bem no meio da tabela, tá? Esse aqui pega o azinho desse aqui, tá vendo aqui, ó? Eu vou fazendo dessa mesma forma. O azinho desse aqui, o Rzão desse aqui, o Rzão desse aqui. Então é por isso que eu faço a distributiva. A distribuição, tá? Desses alelos aqui, tá? Então tá, o cruzamento e a proporção fenotípica que eu vou chegar, então é 9 para 3 para 3 para 1. Olha o que a gente tinha comentado lá no início dessa sessão, né, da segunda lei de Mendel. 9 para 3 para 3 para 1. Talvez essa seja a proporção mais importante para lembrar da segunda lei de Mendel. A proporção da dominância completa da primeira lei de Mendel é 3 para 1 de 4. Agora, minha proporção fenotípica da segunda lei de Mendel é 9 para 3 para 3 para 1
quando eu tenho 16 indivíduos. 16, 4 vezes 4, porque eu tenho mais gametas possíveis, tá? Por isso que o meu quadro é maior, mas ele segue exatamente a mesma mecânica do que o da primeira lei de Mendel, tá? Ele só é um pouquinho mais trabalhoso. E a minha proporção genotípica é bem louca aqui, tá? Eu até explico um pouco na aula normal, mas a gente vai passar porque ela não é muito importante, ela não precisa ser decorada. E agora aqui, tá? A gente vai falar nas próximas aulas um pouco mais sobre o quadro de Punnett para a segunda lei. Então não se assustem agora, eu sei que a gente está falando tudo rápido, tudo em cima, já foi um monte de conteúdo, imagina, 57 slides agora. Então não se assustem, tá bom? A gente vai falar mais sobre esse quadro nas próximas aulas também. A gente vai revisar a segunda lei de Mendel para falar sobre alguns outros conteúdos também. Então não se assustem, tá bom, pessoal? E a proporção fenotípica, então, desse cruzamento com heterozigotos é 9 amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e 1 verde rugosa. Ah, tem mais uma, eu achava que estava terminando. Tá, e finalizando, tá? A cereja do bolo agora dessa aula, que não vai terminar nunca, mas que chegamos ao último slide. A gente, então, para descobrir o número de tipos diferentes de gametas, a gente pode fazer essa fórmula aqui, tá? Isso aqui até pode ficar um pouco mais como curiosidade nessa aula, mas o N aqui é o número de pares de alelos em heterozigose. Então esse indivíduo aqui, olha, homozigoto, azão, azão, homozigoto, rzão, rzão. O N vai ser 0, porque nenhum par tem heterozigose. 2 elevado na 0, 1. Né? Tudo elevado na 0 é 1. Nesse caso aqui, esse indivíduo vai ter uma heterozigose e o outro vai ser homozigoto, tá vendo? Então o meu N vai ser 1, vai ser 2 elevado na 1, 2. Esse aqui vai ter 2 em heterozigose, então meu N vai ser 2, vai ser 2 elevado na 2, que é 4, e assim sucessivamente, tá bom, pessoal? E agora sim, chegamos ao momento mais esperado dessa aula. Não esperado, porque imagino que vocês devem estar muito chateados que terminou uma baita aula de genética com só conteúdos divertidos, né? Pra gente ver nesse quase pré-fim de semana, né? Então, quinta-feira de noite, chegamos no final da aula de genética. Muito obrigado, pessoal. Eu até gosto de colocar um pequeno meme depois no final de cada aula. Então, quando vocês descobrem que é a primeira aula de biologia do semestre, vocês ficam felizes. Quando vocês descobrem que é genética, vocês ficam mais felizes. Mas quando o professor dá 60 slides em 1 hora, daí complica a situação e não tem genética que ajude o aluno. Então, pessoal, novamente foi 60 slides, foram 60 slides. Nossa, eu tive que me reinventar para dessa aula que vocês não estão entendendo. Eram 150 slides, eu acho. A gente teve que reduzir para 60. Foi. Mas então eu só queria reiterar novamente, tá? De novo, pessoal, que assim, ó. Eu e o Matheus, a gente tá sempre aqui para ajudar, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem. Eu realmente fui um pouco contra os meus princípios nessa aula. Eu gosto normalmente de falar as coisas um pouco mais detalhadas, explicar o porquê das coisas. E eu acho que essa aula foi muito jogar a informação em cima. Então eu queria pedir para que vocês não me odiassem por essa primeira aula, tá bom? Eu sou uma pessoa legal, eu não quero ferrar ninguém. É só porque realmente, como o nome da aula diz, foi uma revisão, né? Então, talvez quem já viu esses conteúdos mais acaba pegando mais rápido. Quem, de repente, pode ter alguma dificuldade, talvez possa ter ficado confuso em alguma área. Mas, por favor, esse não é meu intuito de forma alguma. O objetivo é que a gente aprenda... Muito boa, gente. Eu nem tive tempo pra ler eu sempre leio o bate-papo, hoje eu nem tive tempo de ler o bate-papo. Gente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado de verdade. Espero que vocês tenham levado alguma coisa dessa aula. Lembrem também que agora eu vou disponibilizar, eu gosto de fazer essa combinação, eu sempre disponibilizo, tá? O PowerPoint e a gravação depois da aula. E lembrem que vocês já têm agora, eu me preocupei em colocar antes dessa aula até, essa lista de genética para vocês verem. Então, caso alguma coisa não tenha ficado muito clara, saibam que vocês sempre podem voltar ou nessa aula de hoje, tá? Que vai estar gravada também, ou na aula, em alguma dessas aulas aqui, tá? Que vai estar
um pouco mais explicado, com mais calma também, imagina, né? Olha aqui, essa aula aqui teve a mesma duração a primeira aula, né, teve a mesma duração dessa aula aqui, só que eu falei só os primeiros conteúdos. Então, de fato, vocês têm todo esse material aqui, então caso tenha ficado alguma coisa, eu sei que cada um gosta de entender uma coisa, tem o seu tempo, gosta de entender de uma certa forma, então tem essa listinha aqui pra vocês também. E se vocês quiserem, vocês podem fazer esses exercícios também que eu deixei, tá bom? Aqui nessa lista de exercícios tem os links, tudo pra vocês. Então, de novo, não me odeiem por essa aula de hoje. Prometo que a próxima aula vai ser bem legal. A próxima aula tem 20 slides, eu acho, 25 slides. Vai ser bem tranquilinha. A gente vai falar sobre diversas interações dos alelos para produzir algumas doenças, tá? A gente vai falar sobre hereditariedade propriamente dita, vamos falar sobre heredogramas. Uma aula super importante e caramba, gente, a próxima aula, tá? Que seria a primeira do semestre, então essa foi uma revisão. É uma aula, assim, olha, que é quase impossível não cair no Enem ou no vestibular. Assim, é muito... eles lidam muito com heredograma e com características herdáveis. Então a gente vai falar muito sobre doenças autossômicas, principalmente, né? Então, doenças recessivas, doenças dominantes. A gente vai falar bastante sobre o heredograma, que é bem... o famoso heredograma que cai bastante. E eu prometo que a próxima aula vai ser mais tranquilinha e a gente vai entender as coisas com mais calma na próxima aula, tá bom? Eu acredito que seja isso. Tem alguma consideração final, Matheus? Oi, pessoal. Muitos de vocês não conseguiram assistir a aula ali que eu falei sobre as conchas, tá? E aí eu resolvi gravar pro Edu aqui pra mostrar pra vocês. Conchas são isso aqui, tá? São valvas, são bivalves no caso, né? Aqui tem uma só, porque a outra parte da concha, ela já morreu, né? Já saiu dali, tá? Então, conchas são bivalves. Isso aqui é concha, isso é concha, isso é concha, né? Tudo isso vocês já viram na beira da praia, se um dia vocês já foram. Isso aqui é um gastrópode, tá? O gastrópode, ele é aquele caramujo que fica na beira da praia também, que vocês já viram, tá? E aí, assim, ó, provavelmente, enquanto vocês caminham na beira da praia, você já deve ter visto uma concha com um furinho assim, ó, tá? Ou também já deve ter visto uma concha que tenha esse rastro em cima, tá vendo? Ou, por exemplo, deixa eu ver aqui. Ou por exemplo, com esse outro rastro aqui, ó, tá? Você já deve ter avistado conchas com buracos assim, né? E conchas lisas também, sem nada, tá bom? Então, assim, ó, quando vocês avistarem uma concha com esse furo, isso significa que ela foi predada. Tá, mas a pergunta é por quem que ela foi predada? Ela foi predada por um caramujo, tá? Esse gastrópode aqui. O gastrópode, ele possui, aqui no caso vai ter o bichinho, né? Ele possui uma língua chamada rádula, tá? E ela possui, tipo, uns dentes afiados, tá? E aí, o que que acontece? A concha tá embaixo, tá dentro do mar, e o gastrópode também. Ele, para se alimentar, o que que ele faz? Lembrem, né, que a concha, ela não tá assim embaixo do mar. Ela tá com um bichinho aqui dentro, com um molusco aqui dentro, e com as duas válvulas fechadas. O que que ele faz? Ele vai até a concha, aí quando ele acha a concha, ele fica em cima dela, e aquela linguinha que tem aqui embaixo vai raspando a concha, tá? Vai raspando a concha até chegar no molusco que está na parte de dentro. Ou seja, então, o gastrópode, ele preda a concha, tá? Para matar o molusco. Então, se vocês virem isso aqui, são traços de predação. Agora, se vocês estiverem na praia e avistarem esse rastro aqui, isso aqui significa que foi um parasita, tá? Existem dois tipos de parasitas, né, mais comuns, que são os trematóides e os poliquetas, tá? Aqui não interessa para vocês, só para saberem. Então, assim, ó, se um dia tu caminhou na praia e viu isso, ou até mesmo esse aqui, ó ali, esses são traços de parasita, tá? Parasitismo. Aí, deixa eu ver uma aqui para vocês. No caso dessa daqui, ó, o parasita, ele tentou entrar na concha, tá? Mas a concha, para se proteger, ela criou essa estrutura aqui, ó. Tá vendo que tem uma camada mais grossa aqui no meio? Ó, a concha, ela vai e forma uma nova camada para o parasita não chegar até o molusco, entendeu? Aí o parasita não consegue parasitar ela. Mas tem casos, né, que o parasita consegue, que nem esse aqui, ó. Ó, ele parasitou a concha,
Ó, passou tudo, ó. Ele parasitou a concha e aí o molusco também acabou morrendo, né? Enfim. Ah, e os gastrópodes, né, que são os caramujos, eles também podem ser parasitados. Ó, aqui também, ó, a traça de parasitas, né? Acontece também de outros gastrópodes predarem eles também. Só que é muito difícil, tá? Mas então agora vocês já sabem. Se encontrarem conchas com furos, é predação. E conchas com esses rastros assim, é parasitismo. Aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu! Então tá, pessoal. Então o que eu tenho a falar, né? Agradecer vocês pela presença. Hoje a gente teve bastante gente na aula. Sei que teve gente que teve que ir saindo aos poucos também. Olha o horário, né? Já tá ficando tarde. Tem gente que essa hora já tá dormindo. Então, queria muito agradecer novamente pela presença de vocês. E é isso aí, nos encontramos na semana que vem, então. Prometo que semana que vem eu falo mais devagar, mais explicado, os slides vão estar mais tranquilos de acompanhar. Hoje realmente foi muita loucurada. Mas é isso, então eu espero vocês na semana que vem pra gente continuar falando então de genética, que é uma matéria super legal da biologia. E vamos falar então na semana que vem, como eu já tinha comentado, de heredogramas e transmissão então de alelos em cromossomos autossomos, né, cromossomos não sexuais, dos pais, né, para os filhos. Então a gente vai comentar bastante disso, é algo que é bem importante no Enem e eu espero a presença de todos na próxima quinta-feira. E amanhã vocês também vão ter aula de biologia, né? Amanhã vocês vão ter aula de biologia, daí não é. Eu acho que, Matheus, tu vai estar. Tu não tá nas sextas também, né? Então vocês vão ter amanhã aula de biologia com a professora Júlia e ela vai mostrar para vocês questões de taxonomia. Então é uma área um pouco diferente, né? Que tem tudo a ver com genética, mas com uma abordagem diferente, né? Então são duas frentes na biologia. Então a gente tem essa frente A, que está falando sobre genética nas quintas-feiras, 2 períodos, e vocês têm um período na sexta-feira falando sobre taxonomia, tá? E a aula de amanhã vai ser com a professora Júlia, então. Então tá, pessoal. Valeu, boa noite, se cuidem. Chorar por genética só semana que vem, então. Não, gente, ninguém. Não, não vamos chorar. Pode falar. Ah, tá. E se tu apostou que eles vão aprender, então. Ah, não. A gente tá. A gente garante, a gente se garante. Vamos lá, até o final ainda temos 5 aulas ainda pra ver sobre genética até lá. Vocês vão estar craque pra fazer o Enem vestibular, vão saber tudo, vão se formar já. Sair formado como geneticistas, né? Vamos ver tudo. Isso aí. Valeu, gente. Não esqueçam de qualquer questão de verdade, podem entrar em contato conosco no WhatsApp ou no e-mail, tanto comigo, Matheus, ou qualquer outra pessoa, até a do Educa, né? Como no geral, qualquer outro professor, monitor. Valeu, gente. Agora estão saindo. E bom fim de semana.